99,5 Sombrio, Santa Catarina. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Hula, 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 hula. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Esse sabor tem Brasil, verdadeiro patrão de união da família. Esse sabor de aventura, famoso pretão maravilha. Faz mais feliz a mamãe e o papai, o filhinho e a filha. 10 entre 10 brasileiros elegem feijão. Olá, Radionauta! Meio-dia, panela no fogo, barriga vazia e o programa Almoçando com Feijão, especial da sexta-feira, está no ar. Gritam que esse crioulo é um velho amigo do bem. Atenção, associado da CEPRAG. Favor se dirigir a um de nossos escritórios de atendimento para cadastrar o número de seu celular. Com este cadastro, você poderá receber mensagens sobre os serviços da cooperativa, tais como aviso de desligamento programado, faturas pendentes, convites para as assembleias, dentre outros. A direção da CEPRAG desde já agradece sua colaboração. É na estrada, sol, chuva, oceação. Não importa o tempo que passa, o destino é seguir o coração. Ajude a manter a cidade limpa. A qualidade de vida melhora e as gerações futuras agradecem. Ajude a manter a cidade limpa. Uma dica: Rede Furnas. Um novo conceito em postos de combustíveis. Rede de postos Furnas. Se você é comerciante, conheça as vantagens em ser associado da CDL. A Câmara de Dirigentes Lojistas apoia empresas, condomínios, escolas e profissionais liberais, oferecendo cursos e palestras para melhorar suas vendas. Seja um associado da nossa CDL e tenha mais segurança nos negócios. Ai, quem quer dinheiro? Mas olha o aviãozinho, olha o aviãozinho! Na Lotérica Sombrio você realiza seus sonhos jogando nas loterias da Caixa, Mega Sena, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Loteria Esportiva e Loteria Federal. Na Lotérica Sombrio você pode pagar suas contas de água, luz, telefone e recarregar seu celular pré-pago. Lotérica Sombrio, realizando seus sonhos. Hula, 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 hula. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Esse sabor... Querido Radionauta, são 12 horas e 5 minutos desta linda, bela, maravilhosa, quente e ensolarada tarde de sexta-feira, dia 22 de maio. E estamos convidando você hoje, não para navegar pelo mundo da informação, não. Hoje é sexta-feira, hoje é aquele dia especial, aquele dia mágico, onde eu tenho o privilégio da companhia do meu querido amigo e irmão, Luiz Epifânio Avancini Lentada, o Lentadinha, a quem eu dou o boa tarde. Boa tarde, Lentadinha. Boa tarde. Alfredo Ricardo Lucas Lopes, meu querido irmão e amigo Feijão. Boa tarde, meu grande amigo Patrick dos Santos Bittencourt, o nosso responsável pela mesa de áudio. E uma boa tarde muito alegre, muito fraterna, a todos os queridos ouvintes da 99,5, a nossa Rádio Mampituba. É um prazer enorme, Feijão, uma alegria muito grande estarmos todos nós reunidos, mais uma vez, neste horário sagrado do meio-dia, sempre pedindo a Deus que tenha colocado alimentos nas mesas ou nas mãos de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Das que não estão nos ouvindo também. Mais uma sexta-feira é o dia da magia, da alegria, da irreverência, da descontração. Uma sexta-feira lindíssima, ensolarada.
Dia Internacional da Cerveja, acho que eu já falei, mas sempre é bom repetir para que as pessoas não esqueçam, né? E ainda é véspera de um fim de semana que haverá de ser muito bom, muito alegre, muito feliz para todos nós, se Deus quiser. Falasse em Dia Internacional da Cerveja, já vou lembrar meus radionautas das festas que tem neste final de semana. Aliás, esse final de semana não está muito pródigo em festa, não. Só tem a festa aqui no Morretinho. Então o pessoal podia... Oliveira. Sim, o pessoal podia aproveitar que tem pouca festa e ir numa missa, né? Num culto evangélico, numa palestra espírita. Com certeza. Voltar a sua alma e a sua mente para coisas assim mais promissoras, né? Que envolvam mais a alma. Quer dizer, menos eu, né? Menos tu? Mas olha, numa dessas, daqui a pouco vamos dizer assim, ó, esta ovelha tresmalhada acaba primeiro olhando o redil, e aí daqui a pouco ela vê que diz assim, olha, meus parentes, meus amigos, estão tudo lá, eu vou dar uma chegadinha bem perto, e aí, quem sabe se o bom pastor não traz de volta esta ovelha para o redil, porque ele disse, para ti o maior filósofo, para mim um mestre, que nenhuma ovelha vai ficar fora do redil. Então, mais dia, menos dia, ou mais encarnação, ou menos encarnação, todo mundo vai para o redil. Essa pode é a vantagem, né? Tem uns que levam pois não. até, eu acho que uns 300, 400 mil anos para poder voltar para o redil, mas volta. Claro, nós estamos falando sempre em tom de brincadeira, né? Brincando e falando a verdade, mas, de fato, tem a mensagem de Cristo que os seus apóstolos deveriam se preocupar mais com as ovelhas desgarradas. É uma filosofia profunda, né, Feijão? Claro, aquelas ovelhas que estão tudo no rebanho, guardadinha. Ali está tranquilo, né? Está tranquilo. Então tem que ir atrás da ovelha desgarrada. Por isso que a gente é meio solto das patas e não se preocupa muito com as coisas, porque sabe que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, Ele não vai querer prejudicar um bichinho tão pequeno da terra como é o ser homem. Mas tão pequeno, mas que, na medida que evolui, acaba se agigantando, e quem sabe qual é o futuro que está reservado para nós. Aliás, assim, eu tenho um vislumbre daquilo que está reservado para nós a partir daquilo que eu leio na doutrina espírita. E tem também, assim, os depoimentos dos espíritos. Falando de depoimento de espírito, eu até achei interessante, é um tema que ainda vou explorar, que esta semana eu estava lendo, eu não leio a notícia, eu só leio a manchete. Normalmente essa parte de policial, de crime, de sangue, eu passo meio batido. Passa a lo largo. Passo a lo largo, como diz o gaúcho. Mas me chamou a atenção porque a manchete dizia, não sei quem mata não sei quem, e diz que foi tomado, que era o diabo. Eu disse, olha, é uma manchete bastante interessante porque... Forte, hein? Forte, porque ela demonstra algo que muitas vezes está à nossa volta, que é a influência dos espíritos, e que muita gente desacredita, mas tanto já foi comprovado que existe um CID na medicina a respeito da influência dos espíritos. É considerado, antigamente todo mundo dizia que era esquizofrenia, quem ouvia espírito, quem falava com espírito. Agora já existe, vamos dizer assim, os médicos chamam de CID, mas assim, seria uma codificação onde está incluída a influência dos espíritos através da obsessão, que é uma influência forte dos espíritos. Então, quem dizia que os espíritos não existem vai ter que bater de frente com os médicos que já dizem que realmente eles existem e são capazes de influenciar. É evidente, né, que a gente acredita que a nossa mente é imortal, a ciência e a filosofia diz que é a mente, que é a inteligência, e as religiões dizem que é o espírito ou a alma. A explicação para o camarada esse que diz que ele foi tomado pelo diabo para cometer uma atrocidade, na ciência ele teve um distúrbio mental, um distúrbio obsessivo, da área da psiquiatria, né, que pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso que a causa é externa. Sim. Não seria, normalmente a gente
colocava o distúrbio mental como sendo algo interno da mente do indivíduo. Agora não, assim, a partir do momento em que foi aceita a influência de um outro espírito, uma influência externa, assim, a causa agora passa a ser externa, não mais uma causa interna. Antigamente tu dava um antipsicótico, dava mais alguma coisa, botava o cara para dormir no turco, ou mandava lá para o Rio Maina e tudo bem. Hoje, já vamos dizer assim, já tem uma visão maior do que acontece com as próprias pessoas. Claro, e pode um acontecimento, um fato externo da pessoa, não é, causar um distúrbio. Aliás, falar em distúrbio e cometer uma atrocidade, eu estava ouvindo na Rádio Gaúcha agora pela manhã, Feijão, vai ter uma grande repercussão. O pároco de Tapera, no Rio Grande do Sul, foi assassinado hoje de manhã dentro da casa paroquial. Olha só, o padre foi assassinado com um tiro no peito e uma mulher que estava com ele na casa paroquial, isso aí era em torno das 9 horas da manhã, foi atingida com tiros. Por quem? Pelo marido dela, da cidade de Selbach, Rio Grande do Sul, que veio atrás dela, encontrou-a na casa paroquial e viu os dois conversando, né? Não dá para a gente fazer cogitações sob pena de estar cometendo uma maldade com algo que a gente não sabe se aconteceu ou não, mas é um fato curioso e a polícia até cogita de um crime passional, que provavelmente o marido já vinha perseguindo. A mulher era professora de violão em aulas de catequese, essas coisas todas, e o marido foi lá, veio de outra cidade, Selba, e assassinou o padre Pegoraro, parece que é o nome dele, da cidade de Tapera, Rio Grande do Sul. Vamos dizer assim, é um fato trágico, mas vamos dizer assim, é uma situação, eu diria que quase normal. Hoje em dia, vamos dizer assim, o envolvimento de um padre, eu vou dizer o padre porque ele é celibatário, mas acontece também entre pastores, dentro da minha a doutrina espírita, em todas as outras, porque são seres humanos. Claro, e a carne é fraca, a carne é fraca. Ainda mais quando o indivíduo é assediado, tem a tentação, né? Às vezes o padre quer ter uma boa conduta, mas a mulherada hoje está a 1000 por hora, né? Elas estão atropelando, tio. Estão. Né? Agora, quem tu é uma pessoa que gosta de literatura, que nem eu, né? Tem um grande clássico do Eça de Queiroz, que é O Crime do Padre Amaro. Recomendo, meus queridos amigos que gostam de ler. É um clássico da literatura mundial, porque o Eça de Queiroz era português, né? E um dos motivos de que o nome do Eça de Queiroz entrou no Index Librorum Prohibitorum. Eram os livros proibidos pela Igreja Católica. Sabe que o... Não, tu não vai dizer, olha, Antadinha, hoje é sexta-feira, tu veio com tudo. A sexta-feira já, como dizer assim, já é uma prática, é uma tradição nossa aqui. Da sexta-feira, né? Já vinha preparado dá uma rebuscada. Com armas e bagagens, né? Mas vamos dizer para o pessoal, diz aí o que é o Index Librorum Prohibitorum da Igreja Católica. Eram os livros que eram proibidos, eram considerados, assim, impossíveis de serem lidos. Proibidos mesmo. Por exemplo, olha, aqui no Brasil nós temos o nosso ex-padre, faltou o nome dele, Teologia da Libertação. Esse é o Frei, né? É um Frei. Também não é a minha área. Bom, mas tudo bem. Tá. Tem vários filósofos e escritores. Os livros deles entraram no Index e ele foi, assim, calado. E aí acabou tendo que... Daqui a pouco aparece o nome dele. Sim. Até eu estava comentando, por exemplo, o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, também acabou entrando mas é evidente, né? No Index da Igreja Católica. E, assim, era a maneira como a Igreja Católica dominava. Eu vou usar o título de um filme, Corações e Mentes, a partir, vamos dizer assim, da antiguidade até agora, há pouco tempo. Ainda tem muita gente que ainda segue, quando o padre diz, olha, não lê esse livro, muita gente não lê, mas às vezes não se apercebe que estão fazendo uma propaganda para... Claro, quando todo mundo quer ver o proibido, né? Quer ver o proibido, para atiçar a curiosidade das pessoas. Nossa, não consegui lembrar o nome do padre ainda. Não, mas eu vou complementando o raciocínio a respeito do Index.
do índice dos livros proibidos pela Igreja Católica, todos os escritores, filósofos, homens de uma inteligência assim, invejável, verdadeiros espíritos iluminados, todos que contrariavam os dogmas da Igreja Católica, que por sinal eram bastante ortodoxos, né, na Idade Média e depois na Idade Moderna também, eles eram proibidos pela Leonardo Igreja. Boff. Leonardo Boff. Gostou, mas chegou. Tinha que fazer um caminhozinho lá no meio dos neurônios até achar. Então, quem quiser se dar o trabalho, mas vale como cultura, abre ali a internet, vai no Google e clica lá. Livros incluídos no índice proibido da Igreja Católica. Não precisa escrever em latim também, porque aí é pedir demais, né? E ficarão pasmos em ver os maiores gênios da literatura mundial, como, por exemplo, os filósofos iluministas, Voltaire e tantos outros, eram proibidos de ser lidos pelos fiéis da Igreja Católica. Não é? Isso aí é um problema de fanatismo religioso que não pode acontecer, né? Toda religião ela tem que abrir, tem que estar aberta para o conhecimento. Não é? Quem quiser continuar, continua. Quem não quiser, então, que pare com aquela leitura e tome o caminho que achar melhor. Mas o homem, nós estávamos eu e o Feijão agora abrimos o programa discutindo, em bons termos, né? Analisando. Trocando ideias sobre espírito, inteligência, sobre a mente humana, onde é que é ciência, onde é que é religião, mas independentemente do conceito que a pessoa queira adotar, o enfoque religioso, espiritual ou científico, o conhecimento humano, esse não pode ser amordaçado nunca. Eu gostei quando tu falou ainda há pouco, ficou gravado na minha mente aqui, que boas coisas nos reservam. Quando eu disse que o homem é um bicho da terra tão pequeno, plagiando Luiz de Camões, no último verso, né, do canto primeiro dele, quando ele diz que o homem é um bicho, né, onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura a curta vida, que não se arme, não se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno, se referindo ao coitado do homem que somos todos nós. Mas vou ao encontro do que tu disseste, um grande futuro, grandes conquistas estão reservadas para o homem, para a civilização humana. Basta a gente analisar, vamos dizer assim, já que estamos falando do índex, ele foi instituído lá pelo século talvez 3, 4 da era moderna, o quanto de conquistas já fez o homem de lá até aqui. Vamos analisar em termos de tecnologia. Viajava pelo mar, com barcos à vela, assim, hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, nós ainda, vamos dizer assim, ficamos admirados como os fenícios, os vikings, se lançavam ao mar, atravessaram o Oceano Atlântico, né? No peito e na coragem. Aí depois temos um Pedro Álvares de Cabral, que vamos dizer assim, já tinha tecnologia. Um pouquinho antes o Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo já tinha o astrolábio, já tinha a bússola que dava a indicação. Eles iam pelas estrelas e vieram até a América do Norte, vieram até a nossa América do Sul. Então, assim, navegação. Depois, vamos dizer assim, o salto que deu, já que estamos falando em transportes, o homem só andava a pé. Depois veio nosso Santos Dumont, 14 bis, o mais pesado que o ar, e hoje, em 4, 5 horas, tu atravessa o Atlântico aí, num avião quase que supersônico. Então, assim, em termos de tecnologia, já chegamos bem longe. Comunicação, sinal de fumaça. Sabe que eu estava quando eu vi o filme, não sei qual deles, do Senhor dos Anéis, onde a comunicação era feita, pessoas que ficavam no topo das montanhas acendiam o fogo para poder comunicar o que estava acontecendo, para dar um sinal de alerta, se não me engano, era um chamado para a guerra. Mas os peles vermelhos, os índios norte-americanos, se comunicavam com sinais de fumaça. Depois, vamos dizer assim, entre um navio e o outro, usando espelhos, depois código Morse, e agora todo mundo conectado via satélite na internet. Então, vamos dizer assim, o quanto o homem avançou? Não. O homem chegar na Lua, o homem estar mandando satélites para Marte, já saiu até um satélite fora do sistema solar.
Isso tem há estação, 50 anos atrás era loucura, era uma ficção científica. Tem estação no espaço hoje parada com astronautas lá que nós nem ouvimos falar neles, né? Tem 3, 4 astronautas que vão e ficam 1 ano ou 2 anos vivendo lá. Tanto é que essa última cápsula, que nós ficamos com receio que ia cair, que cairia sobre alguma cidade até, isso foi no programa da sexta-feira passada, aquela nave russa, ela estava levando mantimentos para esses astronautas. Agora vão ter que apertar o cinto lá em cima, né? Até a próxima carga. Mas eles trabalham sempre com uma margem de segurança. Sim, não, tranquilo. A gente, claro, fala no sentido da brincadeira, porque hoje é sexta-feira. Então, Lentada, eu vejo assim, o que falta para nós agora é o progresso moral, o homem conseguir compreender que todos nós somos irmãos, se existe. Tem muita gente que questiona a existência de Deus, eu não questiono, mas vamos utilizar aí um raciocínio, se existe Deus, todos nós somos criados por Ele, então todos nós somos irmãos. Só que, infelizmente, a gente ainda não consegue trabalhar assim, com essa filosofia de vida, e o homem que às vezes quer ver, é o lobo do próprio homem. E tu sabe que como as coisas vêm acontecendo, para a gente poder, vamos dizer assim, trabalhar mais unidos. Por exemplo, Rede Mundial de Computadores, a internet. Quem queria imaginar que um verbo que surgiu, um termo que surgiu agora, acaba nos levando a nos unir, que é o verbo compartilhar. Era algo que era usado basicamente na missa, vamos compartilhar isso, aquilo outro. Até compartilhar o pão, né? O pão, né? Então, agora sim, a gente já começa compartilhando fotos, compartilhando vídeos nas redes sociais, só que isso é um processo que faz com que o homem comece a olhar para o lado e ver que todos nós somos irmãos. É claro que ainda tem como eu digo, uns animaizinhos aí, tipo aquele pessoal do Exército Islâmico. O Estado Islâmico. Estado Islâmico, mais alguns terroristas que tem por aí, e até nossos corruptos, nossos políticos também, mas tudo bem. Isso faz parte de um processo que está acontecendo e cada vez mais, vamos dizer assim, a sociedade está apontando o dedo para dizer, olha, não faça mais isso. Vamos aprender a compartilhar as coisas boas. Então, eu acho que, assim, a rigor, nós já demos aí bons passos, mas eu diria que temos uma grande dificuldade de dar estes passos finais aí para aprender a nos ver todos como irmãos. Dentro desse nosso bate-papo, e tu fica me cutucando, né? Puxa vida, então eu vou falar. Fala. Domingo agora, dia 24, celebra-se. Cuidado, hein, gurizada, não comemora-se, né? Quando alguém morre. Tem uns que dá para comemorar, por exemplo, assim, tem! Vamos comemorar o retorno do Hitler à pátria espiritual. Ô, Patrick, bem? Isso que ele é espírita, né? Não. E o que tu deixa para mim? Comemorar no sentido do quê? É que ele já vai tarde. Ele deixou de praticar o mal aqui na Terra, e normalmente quando alguém retorna à pátria espiritual numa situação de um Hitler, de um Gengis Khan, de um Mussolini, são espíritos que vão, agora eu vou usar um termo aí dos meus amigos evangélicos, vão comer o pão que o diabo amassou lá na espiritualidade. Então, olha, está na hora de ir, porque acaba poupando a humanidade de praticarem mais o mal. Nós estávamos falando sobre a evolução da raça humana. O que tem dia 24? Dia 24 celebra-se o dia da morte, do falecimento de Nicolau Copérnico, né? Que morreu dia 24. Que ficasse mais aqui um pouco. E nós vamos conversar um pouquinho, porque tem muita gurizada aí que está estudando, que está nos ouvindo. Vamos passar meio ligeirinho, mas já que eu levantei o nome do cara, e o Feijão, em boa hora, trouxe a questão da evolução humana, do que aguarda o homem ainda em termos de conquistas científicas. Os primeiros pensadores da humanidade que separaram a observação científica da religiosa foram os filósofos gregos, né? Platão, Aristóteles. Exato. Então, Platão, Aristóteles, Ptolomeu, eles começaram a observar os astros, claro, os coitados, tudo a olho nu, né? Mas começaram a pensar que aquilo ali não era um milagre, não era um Deus que fazia aquilo, era um fenômeno do universo.
Então eles constataram que havia um movimento dos planetas e que, uma teoria equivocada, mas foi o início de um raciocínio, que a Terra estava parada no centro do universo, naquela velha história, né? E que o Sol, a Lua, as estrelas eram fixas numa abóboda, mas os planetas, o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. E essa teoria, olha só, gurizada, essa teoria de Aristóteles e Ptolomeu caiu como uma luva para a Igreja Católica, porque se o homem era filho de Deus, como ainda hoje dizem que o homem é filho de Deus, nada mais coerente que a Terra ser o centro do universo e tudo girar em torno dela. Mas, como eu disse para ti ainda há pouco, Feijão, e para o Patrick também, e para todos os ouvintes, a humanidade ela vai para frente ou vai ou racha. Nada segura a evolução da inteligência humana. E homens continuaram pensando e muitos foram perseguidos pelas religiões, até que surgiu o Nicolau Copérnico, que por sinal era um cônego, ele era um sacerdote católico, e através de estudos científicos... dessa igreja católica que detinha não só o poder, mas detinha todo o conhecimento. Mas claro... Porque o conhecimento da Grécia veio, vamos dizer assim, para a Europa, na Idade Média, através de onde? Através da Arábia, dos árabes, né? Isso. Então aí o Nicolau Copérnico, que pese que ele era um religioso, mas ele era um estudioso, um matemático, e através de cálculos ele observou, ele disse, não, mas isso aqui está errado. Não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. E não é só a Terra, outros planetas também giram em torno do Sol. E ele apresentou aquela tese, ele nasceu em 1473 e morreu em 1543, então vejam só, isso é 500 anos atrás. E não deram muita bola para ele. A Igreja Católica aceitou aquela teoria como assim uma simplificação de cálculos geométricos da movimentação dos planetas. Bem, mas ele não conseguiu provar por causa que ele tinha os conhecimentos muito rudimentares. E o grande pecado que ele cometeu, a palavra não seria pecado, né? O grande erro é que ele imaginava que essa volta que a Terra e os outros planetas dão em torno do Sol era um círculo perfeito, como se fosse, por exemplo, uma roda de bicicleta. Então ele não conseguia fechar os cálculos dele e muita gente riu do Nicolau Copérnico. Mas aí quem é que veio depois? Galileu Galilei, utilizando a observação da movimentação dos planetas através da luneta, foi o primeiro que aplicou o periscópio, não é? O telescópio, através de lentes que ele comprou na Holanda, e ele improvisou um telescópio e apontou para o céu, para a Lua e para os planetas. E aí Galileu chegou e disse, gente, o Nicolau Copérnico estava certo. A Terra não é o centro do universo. O centro do universo é o Sol. E a Terra e os planetas giram em torno do Sol. O que aconteceu? Galileu Galilei foi chamado em Roma. Neguinho, respondeu o processo. Retira o que tu disse. Exato. Foi condenado à prisão perpétua, mas como o Papa da época, se não me engano era o Clemente VII ou VIII, era muito amigo dele, admirava ele, porque ele era um homem muito inteligente e estudioso, admitiu, naquele tempo já tinha sacanagem, viu, Feijão, que o Galileu cumpriu a sua prisão perpétua por heresia contra a Igreja Católica em prisão domiciliar. Vejam, no caminhão agora começou a descer a lomba. Então, nossos políticos têm tem mais coisa lá. Já tem um exemplo histórico de pedir prisão domiciliar. Claro! Eu gosto de avacalhar, né? Mas é ali que tudo começou. Para os inimigos, a lei. Para os amigos do rei, os favores da lei. Bem, eu acho que eu vou parar de beber, viu, Feijão? Eu ando assim, muito pirado. Entre o Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei, teve o maior de todos os matemáticos e astrônomos e que está passando batido. Por quê? Sabe quem é ele? Jordano Bruno. Jordano Bruno disse assim... Ele dizia que o universo era habitado. E aí, ó, fogueira nele. Ele disse o seguinte, nem a Terra e nem o Sol são o centro do universo. O Sol é o centro de um sistemazinho, que é o sistema solar. Porque o universo é infinito. E o universo não tem centro.
nem em cima, nem embaixo, nem lado. O universo é infinito, está em constante expansão. Existem milhões de estrelas, disse Giordano Bruno, e não tem como a gente não prever que existam outros povos inteligentes além do homem na Terra. O que fizeram com Giordano Bruno? Não mandaram para o Rio Maina. Fizeram um churrasquinho, foi que condenado pela igreja, foi queimado em praça pública, e muita gente que está nos ouvindo aqui vai toda hora para Roma ou Paris e o cacete com mais espontaneidade e mais quantidade do que eu vou em Cachoeirinha, né? Falando e vão lá, deixa eu completar. Tá, completa. E vão lá e não visitam o local onde Giordano Bruno foi queimado. E hoje está cientificamente comprovado que Giordano Bruno tinha mais absoluta razão. O universo é infinito. Inclusive, o próprio Vaticano já, vamos dizer assim, aceitou a pluralidade dos mundos habitados. E falando em Galileu Galilei, acho que foi o Bento XVI, se não foi ele, foi o antecessor dele que pediu perdão publicamente pelo que fizeram com o Galileu Galilei. Né? Pelo erro cometido pela igreja. Uma das poucas vezes que a igreja, vamos dizer assim, deu a mão à palmatória que tinha errado, porque ela se considera Deus no céu, o Papa na terra, e a igreja está sempre certa. E aí, de vez em quando, aparece um padrezinho morto, como lá em Tapejara, aparece uma mulher grávida como sendo provavelmente um filho de Deus, e etc. e tal. Talvez, e aí vai, né? Talvez a igreja fosse mais complacente. Gente, eu não estou criticando, eu só estou fazendo. Não, eu estou criticando. Passa para mim. Eu, como espírita, o máximo que eu posso fazer é uma análise dos fatos. Nunca eu vou criticar a Igreja Católica, meus companheiros, meus amigos protestantes, a Umbanda, tudo mais. Como religiões têm que ser respeitadas, mas infelizmente o que é? São atitudes tomadas pelas pessoas que são passíveis de crítica e de análise. Mesma coisa que uma decisão judicial. A gente é obrigado a cumprir, mas pode muito bem analisar e perceber que não é correto. Claro, eu não estou criticando nada. Eu estou falando da história pura. Entendeu? Eu estou falando de história, porque eu não tenho carteirinha assinada com nenhuma religião, nenhuma. Então eu sou um freelancer, eu sou uma metralhadora giratória, eu atiro para tudo que é lado. Tu é que nem aquele cara que perguntava, chegava, descia no aeroporto e perguntava, governo, sim, sou contra. Mas então, agora eu vou defender a Igreja Católica. Esse rigor no julgamento de opiniões e ideias que contrariavam os dogmas da Igreja se deve muito porque a reforma protestante do Martinho Lutero, a recente tinha começado. Começou em 1517, né? Quando ele pregou as 95 teses no Palácio de Wittenberg, na Saxônia, hoje é Alemanha, né? Então, aqueles reis que tinham interesse em brigar com a igreja, porque a igreja era muito rica, o próprio Henrique VIII da Inglaterra fundou a igreja anglicana, e o Martinho Lutero foi para a Saxônia. Então, os reis e os príncipes, eles tinham interesse em brigar com a igreja, se ver livre da igreja, porque eles aí, então, ficavam com a autoridade máxima dentro de seus territórios, e, além do mais, eles desapropriavam os bens da igreja. De forma que aquela época ali, de 1500 em diante, ali é que o bicho pegou, né? A Inquisição da Igreja Católica. A Inquisição, a Contra-Reforma. Porque eles tinham que se defender, né? Era a maneira de defender, porque senão iriam perder os fiéis. O que está acontecendo hoje? Vamos dizer assim, não dá para se dizer que o que está acontecendo hoje é bastante semelhante à Reforma Protestante, porque vamos ver aqui no Brasil, e principalmente a nível de planeta, a Igreja Católica tinha uma ascendência bastante grande, começou a perder poder, está começando a perder fiéis. No Brasil hoje, o Brasil do início do século passado, 100 anos atrás, 97%, 98% eram católicos. Hoje tem cerca de 20% que são não católicos. Evangélicos. A Igreja Católica tem em torno de 65%, 67% da população. E vamos dizer assim, nos focos maiores, vamos dizer assim, que nas grandes cidades e na própria periferia, assim, o número de evangélicos é mais do que 20%. Já é bem maior, porque as pessoas estão em busca da espiritualidade. E olha assim, minha análise,
Infelizmente, a Igreja Católica não tem número de padres suficientes para atender. E por quê? Por quê? Por causa do celibato. Do celibato. Qual é o homem que vai querer ser padre? Tem que ter uma vocação. Ele, para ter uma mulher, forte. para ele dar uma transadinha, né, que ninguém, nem só de pão vive o homem, né, ele vai estar cometendo um pecado. Então, não pode. Enquanto a Igreja Católica mantiver o celibato para os padres e bispos e cardeais, não é? Muitas coisas erradas acontecem e a gurizada não vai querer ser padre. Então, de repente, o camarada prefere ser um pastor evangélico porque pode casar, pode namorar, não é? Tranquilamente. Então, isso aí é algo, essas coisas têm que ser verificadas. E outra coisa, Feijão, sabe o que eu acho importante nós bater esse papo aqui? Até brincamos e falamos sério, porque eu estou preocupadíssimo com esta greve dos professores. Eu também, porque, olha, 60 dias, não se percebe no governo uma vontade de sentar para conversar, porque assim, ó, eu vejo, talvez essa seja a mais justa de todas as greves que aconteceram na história da humanidade. E eu vou dizer por quê. Porque não é uma greve que está reivindicando para aumentar. Não. Simplesmente os professores estão tentando não perder aquilo que eles conquistaram aí durante, vamos dizer assim, durante séculos. E eu faço uma análise, estávamos conversando aqui no início, sobre a evolução, assim, esta evolução que aconteceu, principalmente tecnológica, na história da humanidade, e a gente percebe que esta evolução não está acontecendo na educação. Por quê? Como é que era a educação lá no início do século passado? 1920. Vamos botar um pouquinho antes. 1890. O que nós tínhamos lá? Era um quadro verde, o giz, o professor, os alunos sentados na carteira. Aí tu anda 2 séculos para cá, e aí tu percebe o quê? A mesma coisa. Mudou muito pouco, né? Muito pouco mudou a educação. E, infelizmente, vamos dizer assim, o que acontece? Nossos governantes têm medo da educação. Pelo menos, vamos analisar assim, Brasil, vamos analisar o caso do Brasil. A gente percebe em outros países que cresceram, se transformaram em potências, Coreia, que mais? Um Japão. Todos eles fizeram o quê? Investir em educação, porque, olha, precisamos ter pessoas mais inteligentes, pessoas que consigam desempenhar melhor um trabalho, se transformar em pessoas melhores, mais sociáveis. Isso se faz através da educação. Só que aqui, infelizmente, nossos políticos são tão inteligentes que eles acham que tem que nos manter como era no início do século passado, os currais eleitorais, onde todo mundo era obrigado a obedecer, a votar, e quanto mais ignorante, melhor. E até trocaram a dentadura, a cesta básica, o óculos, porque é uma carteira de motorista, um vale gás, um vale isso, um vale aquilo outro, que deixa as pessoas amarradas para o resto da vida e não permite que as pessoas tenham uma educação de qualidade. Então, assim, fechando esta análise, eu vejo que, infelizmente, a Santa Catarina, Raimundo Colombo sempre representou a direita, sempre foi da direita. Então, esta maneira, este olhar dele para a educação, esta maneira como ele trata a educação, é claro que é fruto, vamos dizer assim, de uma ideologia que não quer que a nossa a nossa Santa Catarina já foi melhor em termos de educação e tudo mais. Só que, infelizmente, o que acontece? Está começando a regredir. Alguns pontos ela era em primeiro lugar, agora já está em segundo e terceiro. Por quê? Que infelizmente a gente percebe, olha, escola caindo, escola interditada como Catulo, a Doralina Clésia, ali na nossa Balneária Gaivota, teve os alunos retirados, que foi interditada, eles pareciam gado num curral, durante 2 anos estudando, todos eles juntos. Então, de vez em quando eu acho que, vamos dizer assim, aquele panelaço contra o Lula tem que ser um panelaço contra o Raimundo Colombo também, porque infelizmente a maneira como a presidente Dilma está agindo hoje e como o Raimundo está agindo em relação à educação são iguais. Porque esse é um segmento que é prioridade. Não se admite esse descaso por parte do governo em aceitar, em permitir
uma greve de alunos, de estudantes, de crianças e adolescentes por 2 meses. Imagina essa criançada, o transtorno dessas crianças, esses jovens. Pobres pais e pobres mães. Pobres dos pais que são obrigados a ir trabalhar. Hoje em dia trabalha o homem e a mulher trabalham fora. E ficam as crianças ali, ao Deus dará, aos cuidados de vizinhos, de vizinhas, os adolescentes na rua, fazendo lá sabe Deus o quê. Puxa vida! O governador tinha que dizer, para tudo, chama os professores, vamos conversar, vamos negociar. Tá, vamos pagar um pouco mais. E cortamos a despesa num outro segmento, não tão prioritário. Imagina se isso aí fosse com hospitais. Minha sugestão nunca vai ser aceita, termina com as secretarias regionais. Aí vem o Mota da vida, vem o Zé Milton da vida, dizer, não termina porque tem que botar meus amiguinhos lá dentro, tem os cabos eleitoral que tem que ficar lá trabalhando, ganhando dinheirinho, porque os caras são tão vadios, são tão pouca coisa que não consegue trabalhar, tem que ficar mamando nas tetas do governo. E tem uma outra aí, né, Feijão? Essa greve da justiça, né? Também, servidores da justiça. 60 dias, 2 meses, a justiça parada. Aqui em Sombrio, paradinha, não anda um processo. Santa Rosa também? E o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que eu não sei o nome e não quero saber, entendeu? Nem chama os caras para conversar. E levou para o terreno pessoal, é uma queda de braço. Ele avalizando, ele como um desembargador, o homem que mais deveria respeitar a justiça, está declarando para a população, olha, a justiça não precisa de justiça. Fecha o fórum tudo. Para que justiça? Se nós temos o fórum parado 2 meses. Então, se fosse um hospital, os doentes já tinham morrido. O hospital não pode, né? Claro que não pode. A escola também não pode, que a escola é o nosso presente e o nosso futuro. E a justiça, então para ele, ele que vive da justiça, né? E vive muito bem, é uma verdadeira mordomia, é uma verdadeira nobreza, e não chama os servidores para negociar. Isso é lamentável. Não tem condições, né? Mas tudo bem, vamos tocando a vida para frente, mas é algo que nos entristece, nos revolta, como nós estamos mal governados, né? E não é, vamos dizer assim, o problema da educação, das greves dos professores, não é exclusivo de Santa Catarina. Nós já temos aí Paraná, São Paulo, se não me engano, Goiás, são 6 estados que estão na mesma situação. Então, gente, olha, se acontece tudo bem, até pode ser uma rixa de professor com o governo do estado. Mas se acontece 2, 3, 4, 5, gente, para aí. Tem alguma coisa errada no nosso país? O que nós estamos fazendo errado? Vamos sentar, vamos ver, vamos analisar o que está acontecendo, vamos ver o que podemos fazer para melhorar. Assim, o Raimundo Colombo quer cortar o salário dos professores. Ele queria fazer o quê? Simplesmente terceirizar os professores das CTs. E eu pergunto, por que ele não demitiu metade dos comissionados que ele tem? Santa Catarina tem, olha, além das secretarias centrais, mais 36 secretarias regionais, dá cerca de 500 cargos a mais. Demite esse povo e, olha, está fazendo falta uma secretaria regional aqui, me desculpa, é meu amigo Dema. Muito meu amigo, mas olha, eu digo para ele, olha, eu critico o sistema que foi implantado pelo Luiz Henrique da Silveira, que não foi o legado, isso aí foi uma herança maldita. Porque assim, a ideia inicial era boa, levar o desenvolvimento descentralizar. Só o que aconteceu? Infelizmente, os deputados não deixaram descentralizar porque eles queriam ter o poder na mão, como ainda tem. Então, o que acontece? Tem uma secretaria regional que se transformou num cabide de emprego e os prefeitos vão toda semana, 1, 2 vezes a Florianópolis para tentar conseguir alguma coisa. Agora, esta semana que vem tem a choradeira em Brasília, tem a marcha dos prefeitos a Brasília, que acabou se transformando numa festa, porque vai prefeito, vai vereador, tem câmaras de vereadores aí que simplesmente suspenderam a sessão, porque vão tudo viajar para Brasília, e aí, ganhando diária, ganhando passagem, vê se tivesse que ir a Brasília com o dinheirinho deles, eles iam? Mas eu vou representar o povo, eu vou pedir uma verba para um deputado. Gente, nós estamos na era da comunicação, não precisa tu ir lá falar com o deputado. Só que o que acontece? Nós estamos deixando os nossos deputados mal acostumados, porque aí todo mundo vai a Brasília pedir alguma coisa. Todo mundo vai a Brasília pedir alguma coisa. E ele tinha que vir aqui perguntar, olha, o que vocês estão precisando? Eu fui eleito por aqui. O que vocês querem que eu traga para cá? Mas não. Aí o cara fica sentadinho como um nobre,
lá em Brasília, com todas as mordomias, e aí vai o prefeito, leva o vereador junto, vai o séquito de Sombrio, vai o séquito de Balneário Gaivota, o séquito de Santa Rosa, eu estou dizendo todas as cidades da região, porque, olha, todos os prefeitos estão indo a Brasília nesta semana, e todo mundo sabe que não tem dinheiro em Brasília. A Dilma vai divulgar hoje o tamanho do corte no orçamento. Então, o que vai acontecer? Estão fazendo a alegria das companhias de aviação e das agências de turismo, e, é claro, dos donos de hotel e olha, agora eu vou baixar o cacete, e das prostitutas de Brasília também, né? Deixa as coitadinhas das gurias de programa ganhar um dinheirinho. Mas elas já ganham bem lá, porque todo mundo vai lá. Agora elas querem ganhar, acho que elas vão ter que fazer fila. Elas vão ganhar em dólar, meu irmão. Em dólar. O negócio é que os caras querem o sacrifício só de uma camada da população. Né? Para os nobres tudo. Sabe o que me lembra, Feijão? Aqueles tempos que antecederam a Revolução Francesa, né? Para a nobreza tudo. Então, presidente da República, senador, deputado, desembargadores, juízes de direito, Ministério Público e o cacete. Né? Me esqueci de um monte de gente, mas não faz mal, todo mundo está me entendendo. Para eles tudo. Aí chega os servidores da justiça, os professores, os policiais. Olha, no Rio Grande do Sul ali, o que o Sartori quer fazer, quer parcelar o pagamento dos policiais, não quer dar aumento, cortou as diárias. Ele ainda teve o desplante de dizer que ele não queria ser governador. Quanto ele gastou para se eleger e dizer que não queria ser governador? Mas vai para casa. Para outro, vai para casa. Vai para casa, pronto, não tem problema nenhum. Se não tem competência, não se estabeleça. Agora, meu irmão, se por exemplo, no início do governo, no 1º de janeiro que passou, a presidência da República, os deputados, senadores e os membros da alta cúpula do Poder Judiciário se reunissem e dissessem: vamos fazer uma declaração pública que ninguém vai ganhar aumento, que vamos reduzir as diárias, vamos cortar o auxílio moradia para os juízes de direito, que é inconcebível. Né? E não é só eles, não. O Ministério Público também agora, ganha. Com toda essa falta de dinheiro, ainda vão construir um shopping para eles lá em Brasília. E o juiz ganha boa alimentação também, né? Também, coitadinho, né, rapaz? Pelo amor de Deus. Então aí tem o seguinte, se fazem um pacto federativo, dizer, ninguém vai ganhar aumento. Nem o cara que varre a rua, nem o frentista, ninguém vai ganhar. Tá? Eu não vou enumerar mais, senão nós vamos estourar o horário. De cima para baixo. Aí o povo ia dizer, não, mas está certo. Vamos fazer a nossa parte. É uma operação de guerra. Né? Então dava para ir, mas uns ganham tudo e outros não ganham nada, então causam essas revoltas. E acaba sobrando para nós a conta, né? Imagina. Mas hoje é sexta-feira, vamos falar mas é bom, sexta-feira o cara vem aqui desabafar também. Né? Porque assim, o que nós estamos falando aqui, Lentada, não é nada mais, nada menos do que aquilo que pensa a grande maioria da nossa população, que infelizmente não tem voz, não tem representante, e aí acaba remoendo as suas mágoas. Então, eu e aqui funcionamos como o quê? Como se fosse um consultório de psicanalista, onde o cara vai, descarrega tudo que tem e sai bem mais tranquilo. E outra coisa, Feijão, é tão bom a gente ter liberdade de falar, né? Eu me sinto livre, não devo nada para ninguém, não preciso. Preciso de todos os irmãos, todos os seres humanos eu preciso deles. Agora, não preciso de benesses, não preciso de favores de ninguém. Então, como é bom a gente ser um homem livre, a livre expressão do pensamento, a liberdade de expressão, tão tristemente conquistada pela humanidade e que hoje está jogada numa lata de lixo. E tem gente que ainda quer retirar a liberdade de expressão, claro, porque quando eles eram oposição, utilizavam, a imprensa é excelente. Esse dia eu estava comentando com amigos meus, que dependendo do que a gente defende, é o que eles nos chamam. Teve uma época em que eu trabalhava com um grupo X, não trabalhava com um grupo Y, o grupo X dizia que eu era o cara, eu era o melhor cara da imprensa. O pessoal do grupo Y dizia que eu era imprensa marrom, porque eu mostrava as suas mazelas. Daqui a pouco, em função de trabalho, comecei a trabalhar com o outro lado, aí inverteu, eu era um cara bom, aí eu virei o imprensa marrom. Para o cara que eu era imprensa marrom, eu era um cara bom. Disse, olha, mas é a vida. Esse é o nosso trabalho. Tem que mostrar as coisas estão erradas. Assim, essa semana eu levei uma crítica bastante grande, porque eu fiz um questionamento
Não vou fazer nas prefeituras, porque a gente vai nas prefeituras e enrola, não responde. Eu canso de pedir explicação até via lei de acesso à informação, eles dão risada da minha cara. Agora eu descobri que eu posso perguntar as coisas via Facebook, e aí o povo vai querer saber das coisas. A respeito, já estão batendo boca no Facebook a respeito daquela construção que tem na esquina ali na frente do Rita Maria. Então, olha, um diz que está certo, outro diz que não está. Eu vou agora atrás do Código de Posturas? Do Código de Posturas e também do... Bom, e agora? Vamos lá. Aqui é rádio não pode parar. Rádio não pode parar. Do plano diretor. Certo. E em busca de possíveis alterações para ver se realmente está correto, tudo bem. Se não está, olha... É a velha coisa, para os amigos benefícios, para os inimigos os rigores. Então, assim, mas é assim que funciona a democracia. Alguém tem que questionar. Está certo ou está errado? Se está certo, prova que está certo, tudo bem. Se está errado, olha, trata de corrigir. É assim que deve da discussão. Da discussão nascem as luzes. As luzes, né? Tá, Feijão, hoje eu preciso que tu abra a sessão dos abracinhos. Vamos lá então. Hoje nós temos que sair um pouquinho mais cedo. Vamos dar o nosso chefe vai precisar sair, né? Vai precisar sair, Não, até gostei. Hoje é sexta-feira, a gente não quer trabalhar muito. Eu também estou com fome. Que notícia boa. Cheguei aqui, o nosso chefe, né? O Patrick dos Santos Bittencourt disse, olha, Antadinha, hoje 5 minutos antes está liberado. Está liberado. 2 minutos? Vai tirar o nosso couro. Sacanagem, né? Tá, então começo eu aqui. Tem um amigo que está de aniversário, Bruno Paim, não é? Que é filho de uma amiga nossa, a dona Helena Paim, que está sempre lá em casa, amiga da Verinha, às vezes secretária dela também. Então, o Bruno Paim, ele está fazendo aniversário, mora no Parque das Avenidas, mas hoje está trabalhando lá em Balneário Gaivota. Amanhã fará 26 anos, um garoto ainda. Flor da juventude. Então, Bruno, vai aqui um abraço desse teu amigo, te desejando muita saúde e toda a felicidade do mundo. Não está me ouvindo, mas vou mandar um abraço. Hoje a minha nora, a Mel, a esposa do Cado, está aniversariando. A Melzinha lá em Florianópolis, aí um grande abraço. E deixa eu ver, eu tenho mais uma coisa. Ontem eu tive o privilégio de ouvi-lo, até brinquei, durante o programa, que à tarde eu iria ver o Pichalski de Uruçanga, que é o engenheiro agrônomo Márcio Sônigo, da Estação Experimental de Uruçanga, que é assim, a nossa autoridade aqui em relação a clima, em relação a tempo. Aí eu até disse para eles, olha, eu até ouço o Coutinho, porque ganhou fama quando acertou a chegada do furacão Catarina, o Pichalski da RBS é famoso porque é da RBS, mas assim, eu gosto de valorizar o pessoal da nossa região aqui de perto. E olha, Dentada, tirei o chapéu, o cara entende de tempo, o cara entende de clima, só que me deixou preocupado, eu vou ter que fazer um porão na minha casa. Diz ele que, segundo os americanos, esta nossa região aqui é um corredor de furacão. Então, depois que veio o Catarina, que é leve, é suave, com aquele jeitinho calmo, pode vir um gaúcho que é mais grosso, pacar na bota. Mas esse corredor, parece aqueles corredores de ônibus, quando a gente está esperando Viamão, nunca vem, né? Nunca vem, né? Aqui também. Esse corredor de furacão, eu já estou há 30 anos em Sombrio, só passou um, né? A questão também é o seguinte, né, que furacão ele tem vários graus de intensidade. Às vezes é um vento que passa aqui a 50, 60 quilômetros por hora, não deixa de ser um furacão, só que a intensidade do furacão, para dar prejuízo, é na faixa de 150, 160 por hora, como foi o Catarina, não é, Feijão? Realmente é. Eu espero que não aconteça mais, mas, vamos dizer assim, em função do que está mudando no clima, e até, vamos dizer assim, o pessoal que trabalha na área ainda não tem um entendimento 100%, como ele colocou, diz, olha, uma previsão diária a gente acerta 90%, 2 dias acerta 80%, aí quando vai para normalmente aquela previsão trimestral que a Epagre faz, já a chance de acertar é 60%, então ele até comentou que
Oh, o animalzinho do Lentada tá relinchando ali. Não domei ainda, não domei esse bagual. Ah, não, esse bagual vai ter história para nós mais para frente. Então, o que ele colocou é que os noruegueses, que são um dos especialistas em clima, eles só fazem previsão só para o país deles, para outros países eles não fazem em função da tendência de erro que acontece. Então, ali espero que as avaliações que fazem a respeito da nossa região ser um corredor, mas olha, não é só Sombrio. Segundo ele, o corredor seria do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Então, mas o Brasil é muito grande, né? É muito grande, né? Então, tá. Eles não vão passar sempre no mesmo lugar. É uma preocupação, e essa preocupação a gente tira da seguinte maneira, Lentado: construindo as nossas casas de maneira a suportar um vento um pouco mais forte. Quem pode, né, Feijão? Quem pode. Não, mas assim, olha, até no construir as normas técnicas, deveriam ser um pouquinho mais rigorosas, e o pessoal que vai construir também pensar um pouco no futuro também, porque olha, mesma coisa, tu bota uma telha dessas de 5 milímetros, acho que tem essas brasilites. É claro essas que muito fininhas não dá, né? Qualquer granizo assim, também, né? Tem que gasta um pouquinho mais, bota uma telha um pouco mais grossa e não tem problema no futuro. Vamos liberar o nosso chefe que já está ali, liberou, cartão vermelho. Está que nem aqueles caras que passam nas palestras 10 minutos, 5 minutos, quando o cara está falando, né? Feijão, obrigado mais uma vez pela oportunidade que tu me dá de vir aqui toda sexta-feira, abrir o meu coração e a minha mente. Ao meu chefe, Patrick de Santos Bittencourt, obrigado por ter me liberado um pouquinho mais cedo, tenho uns compromissos para resolver mesmo. E a todos, queridos ouvintes da 99,5. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus. De minha parte, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Eu também agradeço a você, querido Radionauta. E olha, se você chegou atrasadinho almoçando com feijão, não tem problema. O nosso programa agora está... normalmente, depois de 10, 12 horas, nós colocamos no Facebook. Para quem não ouviu, ouça o Almoçando com Feijão através das redes sociais. Fiquem com Deus e até segunda-feira.